Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive fazendo o meu primeiro mochilão para fora do Brasil e como foi chegar até a Bolívia. Bora lá? Eu saí da minha cidade, de Belo Horizonte, e isso foi em setembro de 2019. Eu tinha feito o planejamento todo da viagem. Inclusive, se vocês não assistiram o vídeo eu comentando sobre os 4 aplicativos de fazer renda extra, dá uma olhadinha. Porque foi um desses aplicativos que eu comento no vídeo que eu juntei uma grana para poder estar fazendo esse mochilão. Eu saí de Belo Horizonte no dia 15 de setembro de 2019. O primeiro destino que eu fui para Mato Grosso do Sul e fiquei na cidade de Campo Grande, a capital. E eu utilizei de jovem para poder ir até lá. E lá eu fiquei um dia utilizando o Couchsurfing. Eu utilizei o Couchsurfing pela primeira vez. E foi uma experiência muito boa. Por mais que eu fiquei só um dia, mas deu pra aproveitar bastante. As pessoas que me receberam lá me mostraram a cidade. Pena que eu fiquei só um dia, eu poderia ter ficado mais dias também. E logo de manhã, no outro dia, eu saí bem cedo da cidade e eu tinha 2 opções. A primeira opção foi usar o Buser, que seria mais ou menos... eu não lembro quantas horas daria, mas acho que eram umas 2 horas, 2, 3 horas. Eu não faço ideia. Eu tinha a opção de pegar o Buser, que eu ia pagar R$50, eu acho que na época. O meu objetivo era chegar em Corumbá e depois cruzar a fronteira. Eu fui e eu tinha essa opção, a primeira opção de Buser, e a segunda opção foi a que eu escolhi, que foi pedindo carona. E eu cheguei aí numa BR próxima ali da cidade. Com o pessoal que me recebeu do Couchsurfing, eu conversei um pouquinho com eles. Eu tinha pesquisado antes mais ou menos onde que eu poderia estar pegando carona, essa parte aí de Campo Grande. Peguei um ônibus que me deixou na BR e eu fui pedindo carona. E meu objetivo era chegar no mesmo dia. A primeira carona me deixou no meio assim da BR, perto de um posto de gasolina. Depois eu consegui pegar uma outra. Só que nessa viagem, pra chegar até Corumbá, eu pensei que seria um pouco mais rápido. É um pouco mais difícil de conseguir carona nessa região. Eu já tinha um Couchsurfing me esperando em Corumbá, pra eu poder ficar um dia também na cidade, pra eu poder estar conhecendo. Eu peguei mais ou menos umas 4 caronas. Foram caronas bem tranquilas. Teve uma que eu recusei. Por incrível que pareça, normalmente eu não recuso carona, mas eu recusei. Mas por questão que a pessoa não ia me deixar numa região tão favorável pra mim depois tentar conseguir uma outra carona. Mas logo em seguida, depois que eu recusei essa, apareceu uma. Todas as caronas que eu consegui foram de carros normais, né, de moradores locais ou pessoas que estavam viajando. Caminhoneiro não pararam e a primeira carona foi tranquila, a segunda também foi bem tranquila, mas ele me deixou numa região que me disse que iria conseguir carona bem rápido. E eu juro que eu fiquei mais ou menos umas 4 horas pedindo carona nesse local. E eu fiquei com medo porque realmente tava ficando... E eu fiquei debaixo de um sol muito forte. A região de Mato Grosso do Sul é bem quente. E eu tava bem na época também das queimadas que estavam ocorrendo na região, né, no Pantanal. E eu acabei ficando lá umas 4 horas, mais ou menos, até uma alma parar e realmente me levar. Foi a última carona que eu consegui porque já tava ficando um pouco mais tarde. Era mais ou menos umas 3, 4 da tarde. Eu queria ter chegado em Corumbá e faltava pouco, na verdade. Aí o casal que me deu carona me deixou em um posto de gasolina em uma cidade que faltava mais ou menos 1 hora e pouquinho pra chegar até Corumbá. E de lá eu fiquei tentando carona e já tava ficando mais tarde. Isso tava começando a escurecer. Aí eu falei, não, vou dormir essa noite aqui nesse posto de gasolina. Conversei com um rapaz que trabalhava. Ele falou, pode colocar o saco de dormir e etc, pra você estar dormindo aqui essa noite. Só que essa noite, na verdade, eu não dormi nada, porque tava muito quente, tava muito abafado e a fumaça também tava incomodando um pouco, porque você realmente sentia a densidade da fumaça no lugar, sabe? Então a fumaça da cidade realmente incomodava e essa noite eu acabei não dormindo. Eu coloquei até meu saco de dormir assim no chão, só que acabei nem entrando porque tava muito quente. Então logo depois, amanheceu, quando começou a dar mais ou menos era umas 5, 6 da manhã. Eu fui já tentar pedir carona nesse horário mais ou menos, porque a primeira vez que eu fui pedindo carona eu estava com uma amiga. Tem um vídeo também contando sobre o meu primeiro mochilão de fato que eu fiz e sem dinheiro nenhum. E eu sempre fazia umas graças, né? Ficava dançando no meio da rua, assim, na BR. Aí foi e passou um rapaz que tava trabalhando, ele tava indo diretamente para Corumbá. Ou na verdade era uma outra cidadezinha próxima a Corumbá, mas que ia passar em Corumbá. Então ele foi e me deu a carona. Tem uma parte da paisagem bem bonita que o carro tá passando e parece que tá subindo
uma estrada que tá indo direto pro céu. É bem louco isso. É bem bonito. O caminho todo, na verdade, a gente passou perto de onde que tem um Pantanal também e consegui chegar em Corumbá, só que só no outro dia. Aí eu tive que avisar, né? No dia anterior eu avisei o rapaz que eu não ia estar chegando. Aí ele falou, nossa, eu comprei uma pizza pra gente e tal. Realmente eu não tive a experiência de ter ficado uma noite aí em Corumbá. Cheguei bem de manhã mesmo, assim, na cidade. Aproveitei pra conhecer um pouquinho. Peguei um ônibus que deixava na fronteira do Brasil com a Bolívia. Nesse momento eu já fui, peguei meu passaporte. Aí o rapaz foi e deu carimbo no meu passaporte. Eu fui até o lado boliviano e chegando lá, a imigração deles falaram, não, mas esse carimbo tá errado, porque você tá mostrando que você está entrando no Brasil de novo. E eu não estava entrando, eu estava saindo. Aí eu tive que voltar novamente tudo pra migração brasileira, dando a saída do Brasil. Mas eu acho que, na verdade, nem precisa dar saída no Brasil, é só dar entrada no outro país, se não me engano. Aí ele foi, me deu saída, aí eu fui, voltei de novo pro lado boliviano e aí sim, de fato, eu consegui entrar finalmente na Bolívia. E foi um processo, assim, bem gostoso, porque foi o primeiro país que eu conheci. É bem caótico, assim, no início, e é todo mundo gritando câmbio, 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 pra você trocar dinheiro. Mas aí eu fui, e eu fui direto pedindo informações pro pessoal. Eu queria ir pro Trem da Morte, que rodava, que eu já tinha pesquisado antes, que eu queria muito fazer, porque ele saía dessa cidade, de Porto Quijaro, e até Santa Cruz de la Sierra. Então, eu fui com esse objetivo, porque também era o mais econômico. Aí eu fui, pedi informação, eu acho que eu até paguei porque eu não sabia a localização. Eu paguei um táxi deles lá na época, mas foi bem barato, não foi caro, foi coisa de R$10 ou até menos. Eu já tinha trocado um pouco dos reais pro bolivianos, a cotação estava muito boa. Eu fui até a ferroviária para pegar o Trem da Morte e chegando lá não tinha mais disponível. Na verdade não é que não tinha disponível mais, mas era porque não estava rodando mais o trem por conta das queimadas que estavam ocorrendo no Pantanal. Toda essa região estava sendo afetada por conta das queimadas, então o trem não estava rodando, só funcionava o ônibus. Eu queria muito fazer o caminho pelo Trem da Morte, que era o mais famoso, né, o mais conhecido. Esse local que eu fui, ele não ficava perto da rodoviária. Aí de fato eu falei, não vou gastar mais dinheiro, vou ir caminhando. E era mais ou menos 20, 30 minutos caminhando, mais ou menos. Aí eu saí do local onde eu pegaria o Trem da Morte e fui até a rodoviária da cidade. Chegando lá, eu fui, comprei a passagem de ônibus, né, pra Santa Cruz de la Sierra. E de lá eu fui, comprei a passagem, até que saiu um pouco mais barato do que o trem. Aí eu fiquei um pouco mais feliz por isso. E também seria mais rápido, né, porque o trem ele demora muito mais e o ônibus era mais rápido. Fui, comprei, tive que esperar por muito tempo, porque isso era bem cedo, era de manhã ainda. Acho que o ônibus ia sair umas 7 horas, 8 horas da noite, mais ou menos. Caminhei um pouco na cidade pra conhecer, comprei alguma coisa pra comer também. Depois de um tempo eu voltei pra rodoviária pra esperar o ônibus, porque isso já era mais ou menos umas 5 horas, aí eu fiquei lá esperando, porque eu tive que carregar o meu celular também. Aí eu conheci uma menina lá, inclusive da Bolívia, que ela morava em Santa Cruz de la Sierra, e a gente conversou, falou muita coisa, né, e eu não falava nada de espanhol. O espanhol eu aprendi totalmente na viagem. Comecei a conversar com ela, só que a gente não se entendia muito bem. Ela não entendia nada de português, eu não entendia tanto espanhol, apesar que pra gente, nós brasileiros, acho que é muito mais fácil de compreender quem fala espanhol do que eles compreender a gente. A gente ficava muito em mímica. Depois a gente conversou sobre vários assuntos, sobre música, enfim. E durante a viagem ela ia ficar lá embaixo e eu fiquei no segundo andar do ônibus. E ela falava muito. Não que isso seja ruim, mas é porque como eu já estava muito cansado da viagem, que eu não tinha dormido, eu falei, do ônibus eu vou apagar. Pelo menos vou poder descansar. Durante a viagem, assim, fiquei bem tranquilo, coloquei uma música pra poder dormir. O ônibus estava meio vazio, assim, não tinha muita gente. E logo depois ela sobe e ela fala, vou sentar aqui. E ela senta do meu lado. E ela ficou falando, ficou compartilhando as músicas dela, porque ela falou, eu não gosto muito de música brasileira, não. Eu gosto da música daqui. E ela ficou mostrando os ritmos que eu não conhecia. Tinha uns assim que tava, chegou um momento da viagem que eu já tava assim, não, eu não quero mais, quero descansar. E eu não queria passar de mal educado nem nada. Até porque ela me ajudou depois, quando descemos em Santa Cruz de la Sierra, porque lá tinha um outro couchsurfing já me esperando. E a viagem foi basicamente toda assim, com ela falando, mas teve um momento que aí depois ela dormiu,
Ela foi até pro outro banco. A viagem depois foi um pouco mais tranquila. Normalmente os ônibus dentro da Bolívia, eles colocam as músicas típicas deles lá no alto, no volume mais alto. Você pode imaginar. E tem momentos que você tá querendo descansar, querendo dormir e não é possível. Porque realmente eles estão nem aí, eles colocam as músicas durante a viagem inteira. Mas é uma experiência, é uma cultura diferente, né? Então temos que realmente estar abertos para isso. Durante essa viagem toda, não só na Bolívia, mas como eu vou estar contando nos outros vídeos, sobre o Peru também, eles têm muito isso de colocar música dentro dos ônibus de viagem. Deixa lá numa altura extrema. Aí chegando em Santa Cruz de la Sierra, aí eu fiquei um tempão porque eu tava sem internet ainda, porque eu não tinha comprado o chip deles. Na verdade eu acabei não comprando nenhum chip na viagem, eu utilizava só o Wi-Fi. E eu chegando lá, eu não tinha internet, eu tinha que avisar o meu Couchsurfing que eu tinha chegado, porque ele ia me passar o ônibus que eu tinha que pegar, porque eu não sabia ainda. Aí depois essa menina, ela compartilhou os dados móveis dela comigo, aí eu consegui entrar em contato com o meu coach. E depois peguei o ônibus. Os ônibus na Bolívia são bem pequenos, até o chuveiro também para tomar banho é muito pequeno. Aí eu fui, peguei o ônibus, cheguei na casa do coach, ele tinha me passado o endereço e eu fiquei tocando campainha de um prédio. Eu fiquei tocando e eu falei, não, ele não vai me atender, ferrou, porque eu não vou ter lugar para ficar. Aí quando eu fui ver, eu tava tocando no apartamento errado. Aí era do outro lado da rua. Aí eu fui, dei a volta, aí sim ele me atendeu, me recebeu. Era bem cedo, porque a gente tinha chegado à viagem, era mais ou menos umas 4 e pouca da manhã, 5 horas da manhã, aí tive que esperar até dar umas 6 horas mais ou menos. Aí chegando lá, já me apresentei. Tinha outras pessoas também lá, que ele tava recebendo, né, outros viajantes. Eu fiz amizade com eles, a gente saiu no mesmo dia, eu acabei nem descansando. E a gente conheceu um rio que tinha ali perto daquela região, onde que ele morava. Eu fiquei lá nessa cidade por 3, 4 dias, mais ou menos. Comi muitas coisas, a comida é muito barata. E é bem parecida, dessa região, a comida é bem parecida com aqui do Brasil, que eles comem bastante frango. A comida é bem mais parecida com o Brasil, não senti tanta diferença, apesar que sim, tem coisas diferentes. O clima também, quando eu fui, tava um clima muito quente, um clima muito parecido com o Mato Grosso do Sul. E logo depois já fui e comprei a passagem para La Paz. Tentei buscar a passagem mais econômica. E o interessante também desse país, não só Bolívia, Peru também, mas a Bolívia tem isso muito mais forte, de quando você chega para comprar passagem com uma pessoa que tá vendendo, e você pode negociar com ela o preço da sua passagem, que vai sair muito mais barato. E eu fiz isso com todas as viagens que eu fiz assim nesse país, eu negociei e sempre saiu um pouquinho mais barato para mim. Carona nesses países vai ser muito mais difícil de conseguir. Então depois disso eu fui para La Paz. Chegando em La Paz, tinha essa Couchsurfing me esperando. Também fiz amizades dentro do ônibus com umas meninas que estavam do meu lado. A gente conversou, compartilhou muitas coisas. E também a mesma coisa, como não tinha internet, elas me salvaram mais uma vez. Porque chegando na rodoviária de La Paz, a Couchsurfing que estava me esperando, ela não me respondia. E eu tinha confirmado com ela antes que realmente eu ia, que ela ia me receber, e ela falou sim, sim, sim. E chegando lá, ela não me respondia, nem nada, e eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ir para um hostel. E o perfil dela no Couchsurfing tava muito vazio, assim, então não tinha muita informação nem nada. Aí eu fiquei um pouco preocupado, com medo, assim, se realmente iria rolar ou não. Aí eu acabei indo para esse hostel que eu tinha encontrado, que tava mais econômico. Já tinha pagado a hospedagem quando eu cheguei, porque realmente ela não me respondia. Aí do nada ela foi e mandou uma mensagem para mim, dizendo, não, eu quero que você vá, eu vou te encontrar, porque eu tava na faculdade e que não teve como eu te responder, e peço desculpas. Aí eu falei, tá. Aí eu passei, falei a localização mais ou menos, onde eu estava. Ela falou, não, eu vou aí que a gente conversa, aí você vê o que você faz. Você vai querer ir comigo ou você vai querer ficar aí? Aí eu conversei com a moça lá da recepção e ela comentou comigo, se você não se sentir confortável ou sentir confiança nela, você fala que não tem como devolver o dinheiro, nem nada. E então eu encontrei com ela. A gente caminhou na cidade um pouquinho, conversamos, ela me passou confiança, porque ela explicou que ela estava num projeto da faculdade dela, que ela fazia turismo, alguma coisa assim, e que esse recebimento de turistas pelo Couchsurfing estava dentro dos estudos dela. Então eu topei. Ela fazia esse projeto junto com outro colega da faculdade, peguei minhas coisas, saímos, aí a gente caminhou na cidade um pouco, a gente encontrou com um amigo dela depois.
Ele já tinha carro, ele me levou para conhecer. Tinha essa questão também de fazer o turismo com a pessoa, né, o nativo que estava chegando, que também não falava muito bem espanhol. A gente foi no Vale de la Luna, um lugar muito incrível. E ela foi me mostrando os pontos, né, principais. Tem a pedra... Eu não sei se eu vou ter as fotos, porque eu também não registrei tanto. Mas se eu conseguir achar as fotos que eu tirei na época, eu vou estar deixando aqui, passando para vocês verem. Ela mostrou a pedra mãe, que é uma pedra que quando você olhando de frente, ela não parece muita coisa, mas quando você olha de lado, parece uma mulher meio que orando, alguma coisa assim. Bem bonito esse vale, para turista é muito caro. Eu não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas não foi tão barato. A gente foi, conheceu, ela foi me mostrando os pontos, e ela me mostrou um lá que chama Dente do Diabo, que na verdade não fica dentro do Vale de la Luna, é uma montanha que fica bem afastado. E ela me explicou que antigamente faziam sacrifícios humanos para os deuses ali deles, as entidades deles ali, e que fazia sacrifícios de pessoas. Foi muito bom. Chegando lá, onde eu ia dormir, eles deixaram a casa todinha para mim, para eu ficar. Aí no outro dia ela falou, vai chegar mais viajantes, um casal de franceses. Aí eles chegaram e eles também conversaram, eu conversei com eles, eles também falaram a mesma coisa, que eu senti, que perguntou se ela era realmente confiável, essas coisas. Parece que eles não gostaram tanto da experiência com ela. Eu não me importei, porque realmente tinha um rolê mais turista mesmo que eles estavam fazendo. Andei de teleférico, depois eu saí um dia só com o outro rapaz. Pra mim foi muito boa a experiência. Eu também fiquei aí uns 3 dias. Depois que eu saí, que eu fui embora, acho que eles ficaram mais 1 ou 2 dias. Depois aí eles foram seguindo viagem também. E conheci bastante coisa ali nessa região de La Paz. E depois ela também fez um questionário comigo. Ela me levou na faculdade dela, me apresentou para o professor e tudo mais. E me deu também um livro para aprender espanhol. Depois eu até passei à frente, quando eu já estava me sentindo mais confiante na língua. E depois disso eu fui direto para a cidade de Copacabana para poder ir para Isla del Sol. Que lugar maravilhoso. Eu não sei também se eu tenho alguma imagem pra estar deixando aqui se eu encontrar, mas que lugar perfeito. Pra mim, um arrependimento foi não ter ficado mais tempo. Foi uma viagem bem tranquila também, é distante. Não chega no mesmo dia, só que é um pouco distante, é um pouco cansativa, porque você pega um ônibus, depois você tem que atravessar a balsa, aí depois você pega mais um ônibus. Aí chegando no ponto final, você já tem que comprar um barco para Isla del Sol, porque a cidade base ali é Copacabana. E lá eu já comprei, quando eu cheguei, eu já fui direto para comprar a passagem para para Isla del Sol e de volta, de barco que a gente vai. E depois eu já tinha também comprado a passagem para Cusco, que eu já ia direto depois pro Peru. Eu comprei já as passagens, fiquei nessa cidade porque o barco ia sair, eu acho que era 1 hora, meio-dia, 1 hora, alguma coisa assim. Fiquei, almocei na cidade, comprei algumas coisas para poder levar para a ilha, porque eles falavam que na ilha é um pouquinho mais caro. Chegando, durante essa passagem assim, eu passando no lago Titicaca, né? Que esse lago, ai que lindo, é perfeito. Aí a gente foi, atravessou, foi mais ou menos 1 hora para atravessar de barco até chegar à Isla del Sol. E tem uma outra ilha também que dá para ir, mas eu não fui, que é a Ilha de la Luna, que eu queria também ter ido, que ela é um pouquinho menor. Chegando lá eu fui, quando você desce assim no barco, você vê umas estátuas maravilhosas e você vê uma escadona que parece não ter fim. E é muito cansativo porque tá em alta altitude, você fica sem fôlego, porque é tudo mais cansativo. E eu com aquelas, que eu tava com 2 mochilas, um mochilão grande e a mochila menor, e eu fui subindo até chegar já nos lugares, as pousadas que tem ali nessas partes. E eu fui pesquisando preço e tudo muito caro. Não achava nada barato. Eu tinha pesquisado antes sobre esse lago, tinha encontrado um lugar que era muito barato, era coisa de, acho que de 30, 40 reais a diária. Eu fui e não encontrei esses lugares baratos. E logo em seguida também descobri que tem as casas dos próprios moradores, que tem 1 quarto, 2 quartos disponíveis. E eles normalmente alugam para alguns dias, um valor muito mais acessível. Eu fui numa senhora, quando eu cheguei assim no lugar que eles me indicaram, ela estava mexendo com planta dela. Era uma senhora muito simpática e muito simples. Eu não lembro quantos que eu paguei, mas eu não paguei mais de que 30 reais. Eu acho que foi menos de 30, foi 20 e poucos reais que eu paguei.
ou 20. Era um quarto só meu. Tinha outros quartos também nesse lugar. Aí tinha um outro brasileiro que eu conheci lá, que tava com uns amigos, que eu fiquei só 2 dias. Eu me arrependi de ter ficado muito pouco tempo. Logo a gente foi, eu encontrei com esse pessoal e a gente resolveu ver o pôr do sol juntos. Foi assim, incrível. Que energia tem essa ilha. Eu super recomendo e realmente eu quero voltar um dia pra lá e pra ficar mais tempo. E esses 2 dias valeu muito, porque eu andei demais nessa ilha. Subia morro, descia morro e foi muito bonito. No segundo dia, eu queria fazer a trilha, mas começou a chover e choveu bastante. Caiu granizo e logo depois, eu vou ver se eu deixo a foto, mas foi uma das imagens mais bonitas que eu vi, assim, depois da chuva, quando o sol começou a querer aparecer lá no final do lago. Aí foi incrível esse dia. Eu quero realmente estar voltando pra Isla de Sol. É surreal, tem uma energia esse lugar, muito diferente. E depois conheci, né, fui pra várias ruínas incas que tem ali na região. A história fala que Isla de Sol foi o lugar onde que nasceu a civilização inca, que surgiram os incas nessa região, que depois criaram um império inca, foi pra Cusco, enfim, foi expandindo. Está ali no berço de tudo, sabe, do surgimento dos incas, é incrível. Tem tanta história ali nessa região. Tem uns monumentos que eu também vi ali, não sei se monumento, mas alguma coisa relacionada à religião. Eu não sei se eles colocam fogo. Vou ver se tem a foto também, vou estar deixando aqui pra vocês. Que a cada ponto assim da montanha você vê isso. E eu não sei como funciona, sabe? Eu não sei exatamente, porque eu não perguntei pra eles, pois eu nem busquei muita informação. Mas eles deixam isso na montanha inteira, tem bastante. Já no último dia eu tentei aproveitar um pouquinho, mas já tinha que pegar o barco depois pra voltar pra Copacabana, porque meu ônibus ia sair só de noite, só que parece que o barco tinha poucos horários, volta só 2 vezes ao dia. Eu fui descendo. Pra descer é muito mais tranquilo, né, do que subir. Na descida eu percebi que tinha pessoas que estavam acampando. Vi, né, pessoas dizendo que poderia acampar de forma gratuita, que ninguém vai tirar você ali. Eu poderia ter muito bem acampado e não gastado dinheiro. Super valeu a pena também, porque não foi tão caro a hospedagem, então deu para aproveitar também bastante. Voltei com um barco, mais 1 hora, chegando em Copacabana, aproveitei e fiquei um tempo ali. Onde que eu ia pegar o ônibus, eu acabei deixando minha mochila maior, para não ficar carregando peso para lá e para cá. Eu fui fazer umas trilhas, subi uma montanha enorme, a parte da montanha bem bonita. E foi incrível. Depois disso, voltei, entrei no ônibus para Cusco. Em geral, a Bolívia foi um país muito interessante de ter conhecido, por mais que eu fiquei muito pouco tempo, um pouquinho mais de 1 semana. Queria ter conhecido mais, porque eu quero ainda voltar para estar conhecendo Salar de Uyuni. E claro, também quero voltar de novo para a Isla de Sol, mas aí dessa vez eu quero ficar mais tempo lá. Foi um país muito incrível. A questão financeira é muito barato, é bem econômico, o transporte é bem econômico, a alimentação é bem econômica, é bem barato para conhecer. E desse mochilão que eu fiz para fora do Brasil, ela foi meu primeiro país, então tem um cantinho especial. E a segunda parte do vídeo vai ser sobre o Peru, que foi o país que eu fiquei mais tempo nessa viagem. Eu espero que vocês tenham gostado, e se queiram compartilhar alguma coisa comigo, deixem nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!